A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês novamente aqui no Zoom Debate. E estamos hoje aqui com um tema de extrema urgência e relevância. Nós vamos falar hoje sobre as queimadas, com consequências devastadoras para o meio ambiente, saúde e economia. As queimadas afetam não apenas o Brasil, mas várias regiões do mundo. Vamos entender as causas, os riscos e principalmente as formas de prevenção e mitigação desses graves problemas. Este ano, o Brasil enfrentou um aumento impressionante no número de incêndios florestais, com prejuízos econômicos que já chegam a R$1 bilhão de reais. O número de pessoas afetadas pelos incêndios saltou de mais de 11 milhões de pessoas, com centenas de municípios declarando estado de emergência. Somente no período de 1º de janeiro até agora, Nova Friburgo, por exemplo, de onde nós estamos falando, registrou 321 focos de incêndio em vegetação nativa. Nesse mesmo período, agora, um total foi de 108 focos ano passado. Para ajudar a compreender melhor essa questão, nós estamos contando hoje com dois especialistas nessa área. Romenick Schmidt, especialista em meio ambiente, coordenador do Parque Estadual de Três Picos, esse parque que é um parque internacional. Esse parque não é de Friburgo, esse parque é do estado, com vários municípios, ele vai falar bastante disso, mas é um parque que toma projeções, ou projeção hoje, projeção tem tomado uma projeção internacional, até porque temos recebido visitantes de todo mundo que vem aqui escalar e visitar esse parque, e o Romenick, por certo, vai falar a respeito. E o Marco Rocha, que é gestor ambiental e presidente da Associação dos Gestores Ambientais de Nova Friburgo. Fique conosco e nós já vamos começar direto, porque esse assunto merece urgência. Sejam todos muito bem-vindos. Romenick, é um prazer estar com você aqui, e geralmente eu falo o seguinte: quem tem que se apresentar são os nossos convidados, não sou eu que tenho que ficar aqui dizendo aqui de quem são vocês. Quem é Romenick? Romenick por Romenick. Então, satisfação enorme, muito obrigado pelo convite e pela pauta tão importante, né, que merece não só ser notícia, né, mas debater um pouquinho sobre a pauta. Eu sou friburguense, de São Pedro da Serra, tenho formação na área de turismo, geografia, sou professor da Escola Dinâmica em Conselheiro e coordenador do Parque Três Picos em Nova Friburgo. E além de militar, a gente acredita num mundo melhor para Nova Friburgo, e nosso trabalho na educação ambiental está surtindo efeito, e é certeza que hoje terá um excelente papo com vocês. Marco, que bom ter você aqui com a gente, bem-vindo. E Marco. Obrigado, Roosevelt, pelo convite. É um prazer. Me chamo Marco Rocha, sou presidente da Associação de Gestores Ambientais de Nova Friburgo, a AGEANF, que é uma entidade que congrega profissionais da área do meio ambiente do município e região, né? Gestores ambientais especificamente, uma entidade que trabalha aí, em prol da educação ambiental, em prol da conscientização da temática ambiental como um todo, né? Então é um prazer estar aqui hoje tratando desse tema, como o Dominique falou aqui, tão importante, tão crucial e urgente, né? Marco Romenick, acho que, como a gente falou, e o tema urgente, eu fiz questão hoje de reduzir até o próprio nosso editorial, porque a pauta ela merece pressa, e nós temos que falar a respeito disso. O que acontece? Acontece o seguinte: nós precisamos já urgentemente fazer com que aquele que está do lado de lá ele possa entender e não saia daí, porque esse tema diz respeito a todos nós. Geralmente o nosso espectador ele fica aguardando para saber qual é a pauta do dia, para saber o seguinte: se ele vai passar para outro canal ou não, se ele vai permanecer conosco ou não, porque geralmente é assim, é o grau de interesse, o grau de encantamento, o grau de empatia, não só dos debatedores, mas do tema.
E o que a gente diz aqui é o seguinte, geralmente a gente traz temas, são temas que dizem respeito a toda a sociedade. E se diz respeito à sociedade, ele diz respeito a todos nós. Tá? Naquele instante, pode ser que você não entenda, pense que aquele tema não diga respeito a você naquele instante, que você não está sendo afetado diretamente. Mas no decorrer do programa, você vai ver que você, sim, está sendo afetado diretamente e é o que nós vamos hoje debater. Nesse primeiro momento, a gente sempre fala para o nosso telespectador, o que nós fazemos? Nós fazemos uma contextualização, nós fazemos um nivelamento. Tem gente que está do lado de lá que sabe muito do tema, tem gente que sabe médio do tema, e tem gente que sabe muito pouco, tem gente que sabe quase nada do tema, tá? Apesar de estar sendo muito divulgado. E quando se passa nas grandes redes, se passa às vezes tão rapidamente e que às vezes as pessoas não conseguem o alcançar, ou às vezes fala somente da crise. Então, nesse primeiro momento, eu pediria a vocês que vocês tivessem uma paciência e fizessem a coisa da forma mais didática possível. Primeiro, para que a gente pudesse debater. Nós estamos falando a respeito de queimadas, mas eu queria que vocês viessem um pouquinho antes, né, para que vocês pudessem iniciar esse tema, porque a queimada ela é desdobramento, a queimada ela é consequência. Tá? Então, eu queria saber quem começa. Vamos começar e a gente, a partir daí, a bola está com vocês. Marco, quer começar? Romenick, por favor. Pode ser. Então, é um tema... A gente está falando do meio ambiente, né? Principalmente da proteção ambiental, né? Então, a gente fala... O que a gente observa, né, nessa discussão que está atualmente, né, sobre o tema da queimada, que envolve um conjunto de fatores. Seja a área econômica, né, porque tem consequências econômicas, a questão da saúde, né, o que isso afeta a saúde do cidadão, da dona de casa, né, a questão propriamente científica, né, como um todo, porque tem espécies ali que ainda muitas vezes são endêmicas, não foram de fato estudadas ou devidamente estudadas. Então tem todo um contexto que esse tema desdobra, né? É um conjunto. E esse conjunto ele é como se fosse uma cadeia, né? A gente pode exemplificar dessa forma. Uma corrente que ela está totalmente interligada uma com a outra, né? Dominique até pode falar um pouco melhor sobre essa parte mais da ação, né? Provavelmente dita, mas a gente entende que quando a gente fala do meio ambiente, é um tema que não tem como fugir. Ele é para todos nós. Seja para o empresário que está lá, que tem o seu negócio, seu pequeno negócio, sua empresa, seja para a dona de casa que está ali, né, muitas vezes recebendo essa questão, seja para o turista que fica impedido, muitas vezes, de alguma região de ir. Então, é um tema que tem N facetas aí, que é tão importante que a gente assim, tem que estar frisando aí que a necessidade da preservação, né? Então, não, excelente, aqui ele trouxe as pautas. Eu já faço um pouquinho uma entrada anterior, quando Nova Friburgo era chamada de Fazenda do Morro Queimado. A gente sabe que a prática do fogo sempre foi muito comum, desde os indígenas, das cuivaras, e essa prática vem ganhando tempo, né, e proporções gigantescas. E com as leis, com as educações ambientais, a gente acha que é o jeito de tentar mitigar ou diminuir esses impactos ambientais. E é importante trazer que hoje o agricultor, principalmente na região serrana, ele não faz mais a prática do uso do fogo. Ele acaba sendo culpado por algo que ele não fez. E a gente entende hoje que o fogo, principalmente, ele é de forma criminal. E esses criminosos ambientais têm que ser punidos. E existem várias formas de tentar evitar. E eu acredito que a educação seja o caminho. Porque quando falta educação, a gente acaba atropelando todos os meios. E sem a educação, quem paga o prejuízo é todo. É como ele falou, é o turismo, é a saúde, é a dona de casa, é o empreendedorismo, né, que acaba perdendo. Todo o segmento se perde. Mas eu acho que desde o contexto histórico, o fogo sempre causou malefícios. Faz parte da história de Nova Friburgo. E está na hora dele largar de estar na história de Nova Friburgo. Mas como nós falamos, por exemplo, como eu disse, nós não fizemos um editorial e uma entrada mais longa, mas só para a gente falar, nós estamos hoje em Nova Friburgo, a 150 quilômetros do Rio de Janeiro, mas o nosso programa não é para Nova Friburgo. Nós aqui geramos o nosso conteúdo para Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, geramos para um pool de emissoras, para 100 emissoras hoje
na Soul TV em São Paulo. Isso, né, reverbera para o mundo todo, em todas as TVs Samsung e LG, que sejam Smart TV, e para todas as redes sociais. Então, por acaso, o Romenick, que tem uma representação muito forte, né, de hoje, de um parque estadual. Aqui ele lança mão dessa representação de Nova Friburgo, e porque lá atrás estou dando apenas fazendo esse georreferenciamento de Nova Friburgo aqui, porque nós vamos falar muito do contexto geral e não somente da nossa cidade. Da cidade hoje, onde nós geramos, onde nós geramos a nossa imagem. Mas eu queria que vocês voltassem um pouco o tempo, porque o que está se vendo hoje está se vendo ao longo dos últimos anos, está se vendo no mundo. Né? Problema hoje dos incêndios, né? Isso está acontecendo, para a gente poder trazer aqui para o nosso país, né? Isso acontece no mundo. Né? Porque, para a gente também voltar um pouquinho, vamos falar só sobre a questão da gestão ambiental. Né? Não acontece somente com relação à queimada. Tá? Agora nós estamos falando, queria que nós voltássemos um pouquinho. O mundo está hoje sendo impactado com relação, né, a notícias com relação à temperatura, ao clima. Temperatura e clima, que são coisas distintas, né? O clima está sendo impactado, dizendo que nós estamos tendo aí, a nossa temperatura tem sido elevada. Está sendo impactado com relação que a água dos mares está sendo impactada. Está sendo impactado dizendo que os mares também estão sendo elevados também com relação. Então eu queria que, para que a gente pudesse também iniciar, que vocês ficassem muito à vontade também para poder falar de tudo isso, para que a gente pudesse chegar nas queimadas. Entendi. Então, por favor. Então, está relacionado com as mudanças climáticas. Sim. Né? Já há décadas vem falando sobre as mudanças climáticas. Algumas pessoas negacionistas dizem que é mentira. Estamos agora pagando o preço. Essas mudanças climáticas estão associadas não só com a destruição da nossa rica biodiversidade, seja da floresta amazônica, seja das florestas na Ásia, seja da queima de combustíveis fósseis ou mesmo dos vegetais, que o Brasil hoje é um dos grandes poluentes, né, poluidores, através da queima de vegetal, seja de pastagem ou de floresta. Aí nós temos os degelos, né, que você falou, que vai influenciar, elevar a água do nível do mar, como hoje também o aquecimento das águas superficiais do Oceano Atlântico Pacífico, que vão gerar novos eventos climáticos, como tornados, tufões, ciclones, que são catástrofes ambientais. É muito interessante na sua fala que quando a gente fala de catástrofe ambiental, a gente às vezes pensa na tragédia de 2011 na região serrana, mas você tem na região sul no início, por exemplo, desse ano. Você tem uma tragédia hoje acontecendo em Portugal, que é do incêndio florestal, mas você tem uma região da Ásia que está sendo inundada. Então você vai vendo que várias tragédias ambientais estão acontecendo. É a seca no semiárido brasileiro, que já acontece há muito tempo, é a desertificação que vem acontecendo já no Cerrado. As tragédias ambientais são amplas. E o aquecimento global, com certeza, está influenciando esses fenômenos El Niño e Laninha, o resfriamento, né? Ou então o aquecimento das águas superficiais influenciam. Nós tivemos agora as queimadas que conseguiram trazer para a região sudeste muita fumaça, né? Trazido por esse corredor que vem da região norte do Brasil, e que trouxe não só fumaça, uma imagem do sol laranja e a certeza de uma degradação de todo o nosso planeta ou da nossa rica biodiversidade, seja a floresta amazônica, Pantanal, né, Cerrado ou própria Mata Atlântica. Marco, à vontade. E essa discussão, né, sobre o clima, ela já vem de um tempo. Né? Em 72 nós tivemos uma conferência em Estocolmo, que foi debatido bem isso, né? Começou-se a sinalizar isso. Tivemos a Eco 92 aqui, que foi uma outra grande conferência que juntou aí os governos, né? As principais lideranças do mundo naquela época, para debater. E de tempos em tempos nós temos aí, como o Dominique citou muito bem, esses efeitos, né? Que a gente sente, a gente percebe, né? Então, que assim, o clima mudou, está mudando. Né? Se você fizer um retrospecto fala até recente, de uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, você nota aí que está mais quente, que a temperatura está mudando. Isso tudo são esses fenômenos que são relacionados. E não tem como a gente fugir disso, né? Ou seja, o cidadão
ali o governo, seja o governo municipal, o governo estadual, os governos como um todo, de fugir desse tema, né? Que é um tema que está aí hoje o tempo todo nos impactando de alguma forma, né? Mas já vamos provocar, quer dizer, vocês levantam a bola e eu tenho que agora trazer para vocês. Isso não está acontecendo por acaso. Tá? Então, o que acontece? Existe naturalmente a mão do homem nisso aí, ou isso são... Romenick, começa a trazer alguma coisa para saber quem é que está impactando. Porque acontece, vamos lá, só para falar, porque tem gente que diz o seguinte, o pessoal fica lá fora querendo tomar conta do Brasil, enquanto que lá fora eles estão, né, fazendo as suas guerras, estão lá com as suas usinas, né, suas usinas nucleares, e coisas nesse sentido. Estou falando coisas que vocês vão aqui trabalhar, que você falou em negacionismo, tá? Então você me deu margem para falar. Meu papel aqui é esse, salpicar em cima de vocês. Mas para essa questão, para que a gente tenha que falar, a questão do aumento da temperatura, aí vem a questão do degelo, vem aumento do nível do mar e coisa nesse sentido. Então isso tudo, como lá atrás foi falado, há uma cadeia, né, nesse sentido. Eu queria que também a gente começasse a falar e aonde há a contribuição já do ser humano nisso. Por quê? Porque senão a gente começa a falar o seguinte, aonde eu tenho a ver, telespectador, com relação a isso? Vamos lá. Sim. Então, o professor de História que está nos ouvindo agora, nos assistindo, ele vai falar sobre a primeira revolução e a segunda revolução industrial, né? Eu brinco até com os alunos que é muito interessante essa visão, que nos Estados Unidos você tinha muitas empresas poluidoras, e as pessoas manifestaram que não queriam aquilo. E muitas dessas empresas, de acordo né, comercial entre Estados Unidos e China, eles vão na década de 80 para lá, 90, né, e começam a poluir na China. Só que todo mundo faz parte da mesma casa chamada Planeta Terra. Hoje o planeta Terra tem 8 bilhões de pessoas. A ideia é que em 2050 tem em torno de 9 bilhões e 600 milhões de pessoas. Chega um momento que a Terra ela não suporta tanta gente. Os recursos começam a ficar escassos. Hoje 70% da água que a gente gasta no planeta é para a agricultura. E daí a 30 anos teremos mais pessoas para se alimentar, ou seja, mais recurso que vai ser esgotável, né? E quando a gente pensa no planeta Terra, o consumismo, ele é gritante. Nós moramos num país emergente ou em desenvolvimento, chamado Brasil, que o consumismo, apesar de ter uma classe alta que consome, ainda é pouco. Você tem países desenvolvidos que consomem bastante. E são esses que muitas vezes querem colocar na nossa conta a responsabilidade ambiental. É claro que os países em desenvolvimento, emergente, devem manter a sua natureza, participar do ecoturismo, que é o potencial a ser explorado de forma sustentável. Mas nós também queremos vivenciar e ter o prazer de viver a vida de forma intensa com a que a tecnologia nos proporciona. E muitas vezes eles querem que nós sejamos o índio, né, do piniquim, ou que sejamos aquele garoto da roça e que não possamos vivenciar, ter um carro que consuma bastante combustível ou que a gente possa ter uma TV de alta tecnologia. E parece que é a gente que vai pagar a conta pela questão do planeta Terra. E aí entra nessa divergência de quem é a responsabilidade. A responsabilidade são dos países pobres, em desenvolvimento, que poluem mais, que não tem como tratar seu esgoto ou seu lixo, ou falta de financiamento dos países que exploraram as nossas colônias, né? Que falta de investimento e trazer tecnologia para que a gente possa também talvez ser mais desenvolvido nesses aspectos. Nós estamos falando aqui hoje, o nosso tema hoje é queimadas, crise ambiental sem controle. E o que isso acabou agora do professor Romenick falava, é o que nós temos provocado para que a gente, antes de entrar efetivamente nas queimadas, tá, para que a gente possa falar o que antecipa, né, o que ao longo da nossa história, o que tem antecipado para que possa chegar a esse momento de agora, que deve ter um fio condutor, um chamado fio condutor para isso. Tá? Isso não está acontecendo simplesmente, quer dizer, no Brasil todo, ou às vezes em grande parte do mundo. Né? E aí eu queria trazer novamente o Marco, né, como um gestor ambiental e presidente da Associação dos Gestores Ambientais de Nova Friburgo, ao debate para que ele possa fazer a sua crítica com relação a esse comentário do professor Romenick, por favor. Então foi bem pertinente o que o Romenick colocou, porque
É uma questão que já não é de agora, né, essas crises que vêm acontecendo. De tempos em tempos a gente tem algum tipo de situação, né, seja, como ele exemplificou no começo, questão climática, né, mas entendemos, sim, que a ação humana, antrópica, né, como a gente propriamente, tecnicamente fala, né, ela que interfere em todo esse contexto. Então, o que começou a surgir nessa consciência que foi sendo discutida e debatida ao longo do período aí, pelas entidades, né, da sociedade civil organizada, pelas próprias entidades de classe e governos como um todo, do desenvolvimento sustentável, né? Antes a gente tinha alguns tinham uma noção que poderia tirar o homem dali, afastar e cercar e aquela área ficar intocável ou não ter nenhum tipo de contato humano. Na verdade, essa mudança de pensamento é nesse sentido. Olha, a gente tem que ter uma consciência, a gente tem que ter essa educação. E aí parte da educação ambiental, né? A gente entra nesse contexto, que é o conhecer para preservar. Então, se eu tenho essa consciência que isso vai me afetar, que essa questão, tudo que eu fizer vai ter consequência, eu começo a mudar, ter uma mudança de postura. Então, é isso que eu acho que é o grande início dessa questão toda, né? Que a gente justamente, esse programa também traz essa oportunidade, a gente está debatendo isso e levando o que tem que ser mudado, por que chegamos até aqui, obviamente, né? E a partir daí o que podemos fazer para melhorar e mudar todo esse contexto. Porque, como foi citado anteriormente, né, eu até falei nessa questão, existe todo um contexto também econômico, né? Então, isso afeta a questão do meio ambiente, da degradação ambiental, ela afeta completamente a economia, né, no contexto, porque você tem N prejuízos. Quando a gente fala de patrimônio natural, né, Dominique, a noção de patrimônio é uma noção econômica, né? Então, eu tenho um patrimônio. O que eu parto desse princípio? Olha, eu tenho que cuidar desse patrimônio. E eu não estou falando somente nesse momento, né? A gente fala para as futuras gerações. O que eu tenho feito para cuidar disso? Como eu tenho zelado desse patrimônio natural, seja dos parques, dos rios, das florestas, como tudo. O que nós, como sociedade, temos feito para manter isso e levar isso para as próximas gerações, né? Está na Constituição, inclusive, né, que nós temos que zelar, né, por um ambiente ecologicamente equilibrado. Então, o que nós temos feito para isso? E um marco interessante, Dominique e Roosevelt, foi a Constituição de 1988, que ela trouxe, foi uma grande mudança de paradigmas aí, em termos dessa responsabilidade ambiental. Então, ali foi, de fato, bem debatido e colocado ali, né, e, obviamente, foi motivos aí de inúmeras discussões, essa necessidade da preservação ambiental, né? O tema, como foi falado, não é de agora, de um tempo, mas nós entendemos aí o quão importante a gente trazer esse tema para o nosso debate do dia a dia, seja para as escolas, igrejas e demais instituições aí como um todo, né? Então a gente entende que esse tema não tem como hoje a gente desassociar esse tema, né? O cidadão desse tema. Olha, não vou debater isso, não é comigo, não. Nós estamos todos envolvidos, seja na poluição, né, atmosférica, seja na questão aí, como foi debatido, do turismo, né? Então, hoje é um tema que todos nós estamos envolvidos, direta ou indiretamente, né, como um todo. Mas a gente tem uma questão que é o seguinte, a gente fala muito em duas coisas. Uma, a gente fala naturalmente no processo de educação, a gente tributa isso, a gente coloca muito na conta da educação, que isso é um processo e que tem que estar a educação e através da educação que nós vamos. Só que acontece o seguinte, eu sou daqueles que entendo que a gente não pode tributar a conta da educação formal, e esperar que a educação, o que se fala ainda, a educação é um processo lento, não dá mais para ser isso, né? No tempo que a gente vive agora, nesse mundo contemporâneo, não dá mais para ser isso. Os países que viveram as suas revoluções, elas viveram as suas revoluções através da educação, os mais contemporâneos, e viu que deu certo e isso não precisou de séculos para que isso pudesse acontecer, né? Então a gente tem
tem que viver essa revolução da educação, tem que ser já e agora, e a gente tem que viver uma jornada muito intensa, né, professor? Eu queria trazer isso para você. Então, eu sou um pouco polêmico com esse assunto, porque assim, dizem para a gente fazer educação ambiental nas escolas, onde você tem uma turma de 6º, 7º ano, que são obrigados a ficar sentado ouvindo você de 50 a 1 hora, batem palma no final como se fosse educação. Pega o dia da árvore, 21 de setembro, vamos plantar uma árvore, fazer uma palestra, uau, celebramos o meio ambiente. Se para estudar matemática e português todos os dias nós temos que estudar, por que meio ambiente a gente só tem que fazer uma data ao ano ou ao mês? A ideia da escola tem que ser vivenciada. Só que não tem que pegar a criança que isso daqui a 30, 40 anos vai usufruir. É importante pegar hoje o jovem, o adulto, o idoso que ele usufrui. Eu estou aqui caminhando pela rua, eu vejo alguém pegando uma lata e jogando num local de reciclagem. Ele tem 30 anos, ele tem mais 40, 50 anos de vida produzindo isso. Isso é interessante. E a nossa fala é sempre voltar para as crianças, porque é mais fácil de você talvez doutrinar ou de levar aquela informação e eles receberem. Quando você fala de educação, eu entendo que a ideia da educação, por exemplo, ela pode ser de forma administrativa. Pode receber um documentozinho escrito educativo. Ó, não pode fazer incêndio florestal. Se você fizer incêndio, você vai ser multado. É o que a gente faz hoje, chamado de notificação. E essa notificação ela pode ir agravando até gerar multa. Porque nós sabemos que hoje uma multa ela realmente penaliza o infrator. E o ideal, muitas vezes, é ser penalizado. E a respeito da educação, é porque a gente acredita na educação. Então, é o nosso viés. Mas, além da educação, tem práticas que, às vezes, são mais exemplos. Como você, por exemplo, ter atitudes mais dignas dentro da sua própria residência. Nós queremos, às vezes, levar um problema para a escola ou para os moradores, mas em casa nós não somos exemplo. Não separamos nosso lixo, às vezes consumimos algo de forma inadequada, tomamos banhos demorados e não destinamos nosso lixo de forma correta. E quando a gente fala educação, está muito talvez vinculado a essa ideia de como é feito para as pessoas na escola. Educação talvez seja o comportamento nós, como cidadão, para um mundo melhor. Essa ideia de talvez criar um político que seja ocupado, hoje somos 213 milhões de brasileiros. Mais de 200 milhões são a população que consome. Se nós tivermos dignidade, discernimento, é a gente que muda o meio ambiente. Não são eles que vão mudar o meio ambiente nosso. Eu queria, só para retornar para quem está chegando agora, o Rominick, ele trabalha com o meio ambiente desde 2008, tem formação tecnólogo em turismo, é guia nacional em geografia, é professor e coordenador do Parque Estadual de Três Picos em Nova Friburgo, idealizador de inúmeros projetos de educação ambiental, projetos que estiveram no Salão Nacional de Turismo em 2024 e na Conferência Ambiental da Escócia, na COP26. E o Marco Rocha é gestor ambiental, contador, presidente da Associação de Gestores Ambientais de Nova Friburgo, atuante e tem diploma de mérito contábil empresarial, de empresa cidadã, e tem aqui também possui MBA em gestão financeira, em auditoria, e alguém que tem se dedicado aí a sua vida e a sua profissão também voltada para essa área também ambiental. E é importante se verificar que aqui nós temos dois profissionais, que um está no dia a dia, no campo, e o outro que hoje já desenvolveu uma entidade, já lidera uma entidade que trabalha e já atua como líder de uma associação de gestores ambientais. Isso é interessante a gente trazer. Nós, nesse primeiro momento, a gente buscou, de alguma forma, trazer algumas contribuições que poderia se pensar que elas estariam desassociadas do que é a questão de agora, dessa crise que nós estamos falando, né? Mas eu queria ainda, se houve algo que tenha ficado de fora, para que a gente possa trazer já essa questão desse grande conflito aí nacional, né, que a gente tem vivido, que é a questão das queimadas. Mas, se vocês quiserem ainda trazer alguma questão que seja relevante para o que tenha acontecido, porque aí agora também de forma didática, Rominick e Marco, a gente
a gente começa a caminhar no meio já da jornada do nosso programa, a gente já começa a caminhar com relação ao que a gente tem visto todos os dias. Tá? Mas só para trazer uma questão, quando nós falamos que nós estamos gerando a nossa imagem aqui de Nova Friburgo, no interior do estado do Rio de Janeiro, tá? Nós somos uma cidade a 800, aqui onde nós estamos hoje, nossos estúdios, nós estamos a 847 metros de altitude. Né? Lá, quantos metros tem lá no pico? O ponto mais alto, 2.366. Lá onde o Romenick tive a oportunidade de ir, na parte não, só ali no Vale dos Deuses ali. Né? Ali é quantos? Ali vai ser em torno de 1.600. 1.600, né? Ali eu cheguei até onde o coraçãozinho aqui batia direitinho. Mas então o que acontece? Nós estamos já aqui há alguns meses também numa seca tremenda, né? Alguém sabe aqui, não sei se quantos dias nós estamos já sem chuvas e tal. Então uma seca já intensa, né? Ontem começou a neblinar lá em São Pedro, eu já fiquei super feliz, mas infelizmente não veio. Mas não, isso não veio. Mas nós estamos com uma seca aqui tremenda, né? Então a variação, muitos dias no inverno, muitos dias de sol, um sol intenso, totalmente diferente, né? Parecendo já aí uma chegada de um veranico, né? Um verão chegando. Mas o que a gente gostaria de dizer é o seguinte, a alteração, só para a gente trazer já agora, porque nós vamos entrar agora nessa questão das queimadas, né, do fogo, essa alteração climática que nós não estamos vendo chuva, e às vezes se pensa que é somente através das chuvas e tal. O que significa? Porque nós estamos tendo chuva, mas nós não temos tido aí a repercussão com relação, está faltando água com relação, não sei se está, como é a desertificação com relação à falta d'água e com relação a isso. Então eu queria que vocês já também explicitassem agora para a gente chegar na questão da queimada. Fica à vontade, por favor, você como gestor, faz a gestão da parte ambiental. Então, de fato houve um período, estamos num período, né, de seca, de tempo seco, de estiagem, e tudo isso, como, né, a gente até trouxe antes, né, foi propício para essa situação que nós estamos aí. Claro que a gente entende que é um conjunto de fatores, que não é um fator só, para a gente chegar nessa crise, nesse momento que nós estamos aí das queimadas, né, atingindo vários pontos do país, e, né, enfim, várias situações envolvendo, aí, não só do Brasil, mas como no setor do mundo, né, há todo um conjunto até chegarmos aqui. E a gente entende que, e eu posso falar como gestor ambiental, né, e como presidente da Associação de Gestores Nova Friburgo, que a gestão ambiental ela tem que ser bem debatida e bem trabalhada, né? Muitas vezes deixamos a questão ambiental para segundo plano. Só, às vezes em momentos de crise, em momentos aí que realmente estão assim, mais na mídia, que a gente vem debater isso de forma mais extensiva. E a gente entende que não, né? Como gestor ambiental, a gente entende que é um tema que tem que ser trazido para o dia a dia, para esse dia a dia, né? Toda a crise ela é decorrência de alguns fatores, né? Então, para a gente chegar nesse momento que nós estamos aqui, muita coisa foi acontecendo, né? Então, muitos movimentos silenciosos, né? Como foi falado também anteriormente, da ação do homem contribuindo aí também, né? Então, a gente entende que pode ser debatida melhor, até para trazer as questões políticas públicas, né? O que a gente entende que o governo tem feito como um todo? Eu falo governo, mas não no geral, né? A gente fala governo de uma forma geral, não local especificamente, mas os governos, né, sejam municipais, estaduais, qual é a previsão que tem sido feita, né? Vamos citar, por exemplo, a questão das enchentes. A gente sabe que tem um período aí que é propício, né, para enchentes. O que tem sido feito, já debatido. A gente não pode esperar uma crise acontecer para a gente tomar atitude, né? Então, a gente entende que a gestão é justamente isso. É um trabalho de prevenção, é um trabalho de discussão, de estudos, principalmente. Hoje a gente tem aí tecnologias que a gente não tinha há 20 anos atrás, que a gente não tinha há 30 anos atrás, e nós temos que trabalhar isso a nosso favor. Usar essas tecnologias, né, seja para monitoramento, seja, né, para prevenção e para conscientização. Então, a gente entende que hoje em si nós temos ferramentas que podem ser trabalhadas e de uma melhor forma. E a gente vai debater isso
ao longo aí do programa, né? Romerico, vamos agora então lá, vamos dividir agora aqui, vamos falar das causas das queimadas, vamos falar dos impactos ambientais, vamos falar dos impactos sociais e econômicos, das políticas públicas de controle, só para que vocês possam ter aí das alternativas e soluções e do debates e controvérsias, tá? Então vamos lá agora de forma, mais uma vez, eu friso essa coisa da didática, porque quais são as causas, né? Aqui a gente não tem o nosso viés, a gente não tem aqui, eu não vou aqui colocar o meu viés político, o que eu penso. O que eu penso é isso aqui, nós vamos democratizar o nosso conhecimento, né? Então, o que efetivamente, para quem está do lado de lá, como é que acontece a questão de, como é que começa um fogo, efetivamente? Tem gente que, como é que ele inicia, quais os mecanismos que hoje podem acontecer para que um fogo possa ser iniciado, para que bem didático, para que quem está em casa possa saber. Então, infelizmente, os incêndios florestais, né, são vários, né, motivos. Um deles é a causa humana. Tem pessoas que, por exemplo, vão fazer fogo no quintal de casa, saem para fazer alguma outra atividade e ali as condições, né, atmosféricas, falta de umidade, vegetal, né, que é o combustível, se propaga e pega na vegetação. Tem aquele criminal que ele vai até um local bem escondido, num período de maior intensidade de calor, e acende ali um isqueiro, um fósforo, ou mesmo faz um outro mecanismo, que não interessa explicar aqui, né? E também tem a prática dos baloeiros, que é muito comum. Nós tivemos um incêndio no Morro do Gato, que foi vítima de um balão, 1h da tarde, que ele caiu e incendiou tudo. E as pessoas também atribuem a uma guimba de cigarro, que eu acho muito pouco propício, é muito pouco que isso venha acontecer, mas é uma das informações. Nós moramos num local que as pessoas têm medo de generalizar, porque talvez aquele 1% pode ser chance. Mas todos os incêndios florestais que eu tive até hoje, são aí uns 12 anos de trabalho, sempre foi criminal, causado por balões, por um acidente, né, de alguém que colocou fogo numa área, seja agrícola ou não, ou o caso mesmo de um criminoso que foi lá e uma garrafa, por exemplo, um vidro, então, não pode levar? A gente tem essa informação trazida, já fizemos alguns experimentos aqui na região serrana e nunca tivemos sucesso do fogo se propagar. Talvez alguns biomas do Brasil isso possa vir a acontecer, ou talvez na região mais na capital, onde a intensidade de calor seja maior. Aqui em Nova Friburgo já fizemos vários testes, nunca conseguimos. Alguém com um cigarro, numa ponta de cigarro, num carro, viajando, ou alguma coisa nesse sentido, jogando fora, alguma coisa nesse sentido e tal? Então, eu sempre tenho receio das pessoas tentarem fazer um folclore em cima de um início de um fogo, né? Ou dar uma romantizada. Já tive testes, né? Com brasa, com cigarro, e a gente nunca teve êxito de começar um fogo. Se alguém teve, é muito sortudo. Eu acredito sempre na parte criminal, infelizmente. Comentar? Realmente o que o Domingos falou, ele tem uma larga experiência nessa área, a gente entende também dessa forma, né, que há uma ação, né, seja ela intencional ou não intencional. Muitas vezes a ação é não intencional, né? Foi aquele cara que às vezes está lá e queimou ali um resíduo, né, e de repente saiu, deixou e aquilo se alastrou, ou de fato criminoso. Mas em ambas as situações existem as consequências e existe o crime, né? Então, isso é definido por lei, né? Então, existe a punição. Então, nós temos que entender que toda ação ela leva a uma reação, né? Então, seja ela intencional ou não, ela tem as devidas consequências e tem que ser punido da forma que tem que ser, né, que está estabelecido em legislação, né, em lei. Então a gente entende de fato que a lei tem que ser aplicada quando identificada, que também é outro fator que a gente sabe que é dificílimo a gente identificar ali, sem questão de flagrante ou um estudo mais completo da origem do fogo, né? Hoje, se você vê aí, são vários pontos de incêndio, mas os culpados mesmo são pouquíssimas identificações que a gente tem aí, né? Porque é muito difícil. É um crime que é difícil a gente identificar, né? É um crime muito complicado, né? Sim. Então, até uma sugestão, quem tem uma propriedade que foi queimada, e não foi ele, né, que incendiou, é procurar uma delegacia e fazer um boletim de ocorrência, porque ali é uma propriedade, né? Ele é dono daquele patrimônio e ele tem que demonstrar sua insatisfação, até para o órgão ambiental, junto com a polícia, poder investigar e buscar um culpado.
Então hoje no estado do Rio de Janeiro nós estamos tentando, junto aos proprietários, que eles façam um boletim de ocorrência mostrando a gravidade, para que tenha mais fiscalização e quem sabe nos próximos anos diminuir essas questões de incêndio florestal. Eu queria voltar ao Romenick, porque talvez quem esteja, mais uma vez, o nosso espectador, o Romenick foi bastante contundente com relação a eu não acredito, eu tenho feito e tal, mas como ele, não sei se eu queria trazer um pouco mais, eu não sei se quando você fala da sua experiência dentro da sua atividade, dentro de florestas ou coisa nesse sentido. Né? Se essa sua fala, ela se estende também, porque nós estamos falando aí para outras áreas que não são áreas de florestas, como um canavial, por exemplo, como áreas de eucalipto, outros biomas, e naturalmente que se possam atribuir a algumas outras questões. Você também mantém e ratifica, quer dizer, pelo menos pela sua formação e tal, e pelos estudos e tal, pelo conhecimento que você tem, que grande parte desses incêndios, ou a maioria, tem sido provocado. Então, desde 2008 que eu já trabalho com a ideia de incêndios, né? Participo de muitas perícias, né? E boa parte delas a gente consegue encontrar com os peritos, onde inicia o fogo até os vestígios, né? De onde começou o fogo, existem algumas informações. Eu estou falando muito da região serrana, né? Outras regiões do Brasil possa vir a acontecer, como no Cerrado é muito comum a questão do fogo. Mas na nossa região, por exemplo, na RJ 142, que liga o distrito famoso aqui chamado Lumiar, teve um incêndio que começou por um curto-circuito de um cabo de alta tensão que caiu no chão e aí se propagou uma chama. Então, são vários outros fatores. Mas a questão mesmo, essa romantizada que eles dão, que é uma guimba, nos joga guimba, como se toda hora naquele local, lá no alto da montanha, onde nenhum homem consegue chegar, alguém estivesse fumando, jogou um cigarro e caiu. E aí a guimba só é jogada próximo de meio-dia ou 1h da tarde. Então são informações que muitas vezes não batem. E a guimba não foi jogada próximo, tinha uma câmera de uma residência. Ela foi jogada lá numa outra curva, onde tinha uma vegetação mais seca. Mesmo que fosse uma guimba que pegasse, ela sempre tem a prática ou a índole humana para aquele malefício. Ainda dando sequência, né? Não sei se você tem agora informações, mas nos últimos dias, nas últimas semanas, nós tivemos aqui, já que nós estamos falando da nossa sede, da nossa emissora em Nova Friburgo, nós tivemos Friburgo ladeada, nós temos aqui muralhas, né? Aqui que nos cercam, e aqui nessas nossas muralhas, né? Essas nossas montanhas, nós fomos acometidos aqui por incêndios ao longo desses últimos dias, né? Então, esse incêndio aqui, você também acredita que... Porque dificilmente você conseguirá fazer uma apuração, uma perícia, ou isso se consegue fazer, sabe? Porque a cidade ficou cercada praticamente uma dessas muralhas, né? Várias dessas montanhas. Então, elas ficaram alguns dos incêndios, acesas. por exemplo, o incêndio que nós tivemos no Morro do Gato foi um balão porque a gente estava lá no domingo, 1h da tarde a gente percebeu. No Caledônia, agora domingo, no início do eucalipto, 7 e pouco da manhã, um fogo se iniciou ali, com certeza criminal. E foi próximo do talude mesmo do barranco, porque deixaram as marcas de onde subiram para tentar iniciar o fogo. Às vezes, nosso conhecimento, de acordo com a prática, a gente percebe alguns vestígios que são comuns. E o que a gente tem feito? Nesses horários de intenso calor, ter viaturas fazendo ronda e monitorando, e pedindo para que os vizinhos também estejam sempre em alerta. Infelizmente, a maioria desses incêndios foram causados pelo ser humano. E aí a gente não pode ter certeza de 100%, porque nos ensinam a ser assim, mas com certeza a maioria é criminoso. E como as áreas estão totalmente secas, o fogo se propaga com muito maior intensidade, queimando maior área. E aí na nossa cabeça vem, nossa, estão queimando muito mais esse ano. E a quantidade de incêndio florestal é de acordo com a falta de umidade, mas também com a motivação de um criminoso quando observa um fogo, e aí tem aquele efeito cascata, também vou botar fogo do lado de cá. Muitas vezes pode ser de rebeldia contra alguma instituição, ou muitas vezes de rebeldia mesmo por valores e virtudes que ele desprende que ele não tem, né?
Nós temos aqui, nós vamos falar aqui agora dos impactos sociais. Aqui nós teríamos aqui impactos ambientais, que o Romenick depois eu gostaria que ele comentasse, né? A questão se for o caso aqui, do ciclo de água e solo, né? Biodiversidade, emissões de gases, né? Estufa e coisas nesse sentido, fica por conta depois do Romenick, caso ele queira comentar. Mas vou deixar aqui para o Marco a questão dos impactos sociais e econômicos. Saúde pública. A fumaça das queimadas causa problemas respiratórios, cardiovasculares, afetando a qualidade de vida, como falamos no início, e das populações próximas, economia local e agricultura, enquanto algumas queimadas são usadas para limpar terras para a agricultura, os efeitos a longo prazo podem ser prejudiciais com a perda de fertilidade do solo e instabilidade climática que afeta as safras, né? Isso aí. A gente observa nessa crise, nesse momento, a gente consegue nitidamente visualizar que, de fato, o aspecto econômico diretamente relacionado a essa questão dessa crise. Teve locais no país mesmo que 80% da atividade turística foi reduzida, né? Nós temos esses dados, por conta justamente dessa crise das queimadas que estão ocorrendo. E outro ponto que a gente pode colocar aqui também são as próprias empresas, em alguns ambientes que são até próximos, né, ou relativamente próximos, que os funcionários estão tendo dificuldade, inclusive, de trabalhar, porque aquela fumaça, toda aquela fuligem que vai chegando ali. E aí sim, né, tem a questão da saúde pública. Os aumentos de casos aí de questões respiratórias, né, a questão que a gente comentou até antes de começar o programa aqui, do pânico mesmo, das pessoas vendo aquilo ali e tendo crise de ansiedade. Então é um conjunto, né, que a gente observa que tem ocorrido e diretamente ligado a esse aspecto econômico social, né? Então a crise, quando a gente fala de crise, é porque ela já chegou num nível que atingiu grandes proporções, né? Então, seja aquela dona de casa que está ali, que está sendo afetada por aquela questão, o transporte público, muitas vezes a visibilidade de cidades que a gente observou, né, que foi noticiado, que não conseguia ter visibilidade, causou engarrafamento. Então, assim, uma série de transtornos que essas queimadas causam, né, tem causado aí, e mudando, de fato, o dia a dia das pessoas. Atrasos em locais que as pessoas não estão conseguindo acessar, né? Dependendo da região onde a pessoa mora, aquela queimada ali atingiu, a pessoa não consegue nem chegar em casa, às vezes até para sair tem essa certa dificuldade. Esse país, né, o nosso Brasil é um país diverso, então a gente não é só cidade, tem um lado urbano, rural, né, que a gente é diretamente muito impactado. Então, as cidades que estão em torno ali próximo, né, das áreas de queimadas, elas obviamente percebem de uma forma mais real o que está acontecendo, mas a gente tem todo um aspecto econômico, né? A questão de safras, né, que a gente foi colocado aqui, a própria questão climática como um todo, a escassez dos recursos hídricos, né, aí, nascentes sendo afetadas. Então, é um contexto de a poluição, né? E tudo essa queimada ela causa, de fato, uma poluição. Seja ali na própria água de nascente que vai, né, sendo ali atingida, ou na própria poluição do ar como um todo. E isso vai chegando a todos nós ali que estamos, né, seja na cidade, seja no campo, né? Então, a gente entende que isso aí traz grandes prejuízos econômicos, que não hoje, né, eu, como contador, né, posso até falo desse aspecto mais econômico, mas de uma forma mais propícia nesse quesito, porque a gente hoje não tem como mensurar, né? Não existe, a gente tem uma ideia do que essa crise está trazendo, mas a gente não tem como calcular os prejuízos, né? Ainda hoje a gente não tem a gente pode fazer uma estimativa ali, né, do que as empresas atingem as empresas, os próprios recursos naturais, mas a gente entende, aí já falando do aspecto ambiental e natural, tem prejuízos assim incalculáveis, né? Eu queria trazer já uma questão aqui, estamos já avançando, já quase próximo do final do programa, uma questão aqui do debate e controvérsia, né? E vou trazer essa para o Romenick aqui,
que é o seguinte: desenvolvimento versus conservação, tá? E que tem essa coisa do... eu sempre falo o seguinte: o caminho do meio, né, é um bom caminho sempre, mas em alguns casos há que se questionar isso. Há uma tensão contínua entre os interesses econômicos de desenvolvimento e a necessidade de conservação ambiental. Como equilibrar, Rummenigge, essa necessidade? Quer dizer, sem puxar e sem... Então, como é que isso aí funciona? Então, não tem como falar de meio ambiente se não proteger o meio ambiente, né? Mas quando você fala em desenvolvimento e meio ambiente, é importante a gente sempre buscar o caminho do meio, né? Quando foram criadas unidades de conservação no estado do Rio de Janeiro, que hoje são 40 unidades, seja parque, reservas e APAs, muitas sociedades criticaram, apoiados por algumas lideranças políticas, que o meio ambiente estava ali para impedir que as pessoas tivessem o seu trabalho, a sua dignidade, ou que as leis viessem para punir. E aí, de repente, você está agora no século XXI, no ano de 2024, as unidades de conservação estão sendo chamadas para apoiar a sociedade para combater os incêndios florestais. O Parque Estadual dos Três Picos, que é a maior unidade estadual do Rio de Janeiro, ela abastece em torno de uns 8 a 10 municípios diretamente. É conhecido como manancial hídrico ou caixa d'água. As bacias hidrográficas que nascem, né, dentro do Três Picos é um potencial maravilhoso. E se nós não tivermos essa rica biodiversidade e principalmente importância hídrica, todas as outras atividades econômicas vão sucumbir, elas vão acabar. Seja ela a agricultura, seja ela a indústria ou a própria sociedade que mora no entorno do parque necessita da água. O município de Nova Friburgo, com 200 mil pessoas, boa parte pega da bacia do Deboçan ou mesmo do Rio Grande. E aí agora nessa escassez hídrica, que nós estamos numa estação que chove menos, que é natural, onde o lençol freático ele não satura, né, no alto da montanha ele diminui essa vazão, você está próximo de uma cachoeira que tem menor volume de água, é comum. E as pessoas ficam preocupadas com isso. Só que nós muitas vezes nem lembramos o que almoçamos ontem. E às vezes as pessoas querem ser especialistas da questão ambiental. Nossa, nunca vi esse rio seco. Aí chega no outro ano é a mesma matéria. Como nessas mudanças climáticas, o Três Picos em 2015 talvez fez a temperatura mais baixa da América do Sul. E aí esse ano também registrou uma temperatura muito baixa. Só que as pessoas não têm a memória do que aconteceu. E aí são muito críticos. Mas o meio ambiente não permite que a gente evolua, que a gente cresça economicamente. O meio ambiente é parceiro. Só que a ideia de você tirar um recurso para acabar com ele é você utilizar esse recurso de forma sustentável, pensando nas gerações atuais e gerações futuras. Os países em desenvolvimento têm que usar o seu potencial da rica biodiversidade para fazer dinheiro, não para vender para outros fazerem dinheiro. Nós temos hoje animais, por exemplo, a jararaca, que é utilizado remédio para o coração, que vale milhões. Aí vem uma empresa estrangeira, investe em tecnologia, em conhecimento e leva. E está na hora, nas nossas universidades, no nosso grupo científico, começar a produzir. O Parque Três Picos recebe pesquisadores da Suíça, da Noruega, dos Estados Unidos, que vêm aqui descobrir as nossas riquezas. E o que o parque tem feito? Hoje tem apoiado a pesquisa e essas informações também têm que ficar no Brasil, para que nós possamos ter conhecimento dessa rica biodiversidade e estimular pesquisadores brasileiros. Eu queria trazer uma questão aqui para o Marco, que é o seguinte: a sociedade, também nessa parte para enriquecer o nosso... Como é que a sociedade, Marco, como é que a sociedade pode equilibrar a necessidade de desenvolvimento econômico com a conservação ambiental? Que a gente pudesse ser bem objetivo, direto, porque nós temos agora já só 6 minutos para terminar e eu vou fazer já um ping-pong e trazer algumas coisas aí. Como é que você vê isso aí? A gente entende, Rússio, que a sociedade, com a sociedade civil organizada, é uma das melhores formas aí da gente estar representando e trazendo esse tema para o dia a dia. Quando a gente vê entidades, associações, como a que eu represento, inclusive, né, a Associação de Gestores Ambientais, a GEANF, que são um grupo de voluntários que eles se juntaram para debater o tema e trazer esse tema para o dia a dia. Então, como as ações de educação ambiental, né, a promoção. Então, toda ação que a gente vê uma crise, uma situação de crise, a gente vê também um aspecto positivo. Essa consciência coletiva crescendo, a gente vê um número de pessoas querendo participar como voluntários, poder ajudar de alguma forma. Então, a gente entende que essa seria a melhor forma
né, de trazer isso, das próprias pessoas ali se juntando e trabalhando e debatendo, se ajudando de alguma forma, seja lá com uma informação ou seja com ações práticas. Só para finalizar aqui esse raciocínio. A própria AGEANF, né, que é a entidade que eu represento, ela vai fazer uma ação aí, já estava programada com o tempo, no Dia da Árvore, de educação ambiental. Uma caminhada, né, ecopedagógica. Então, se a gente começar a multiplicar essas ações pelo país, pelas cidades, pelos estados, a gente entende que já é algo que vai, mesmo que for pequeno, modificar aí, de alguma forma, aquele ecossistema local ali. A gente entende que toda contribuição ela é válida. Eu vou fazer vou tentar ser rápido para o Romenick comentar aqui. Desmatamento ilegal. A queima de áreas desmatadas, principalmente na Amazônia, é uma prática comum para abrir espaço para agricultura e pecuária. 2. Há práticas agrícolas incorretas, o uso de fogo para limpar terrenos e ainda amplamente empregado, apesar de ser um método ultrapassado e destrutivo. 3. Expansão urbana desordenada, o uso de fogo em áreas periféricas ou rurais pode sair do controle e causar incêndios maiores. 4. Queimadas acidentais, fogueiras mal apagadas, aí cigarros descartados de forma inadequada também são causas frequentes. Mudança climática, a seca prolongada e as ondas de calor intensificam vulnerabilidade das florestas. Dentro dessas 5 características aqui, alguma outra que você, ou dentro delas, você já descartou algumas questões que não é que seja folclore, mas a gente fica romantizando e tal. Mas alguma delas, alguma outra a trazer, só para a gente poder ser direto aqui? Essa questão dos rios voadores é super interessante, desmatamento da Amazônia, que não permite que a umidade chegue aqui na região sudeste e centro-oeste, que agrava a seca e também agrava as atividades econômicas, como, por exemplo, a agricultura, que vai crescer de irrigação, né, com a utilização de energia, e aí o consumo do produto na ponta, né, vai ser muito maior. Outra coisa que me preocupa bastante, e é muito comum, é a questão de baloeiros, que é uma prática que acontece muito no Brasil, nesse período do ano, e agrava com certeza muitos incêndios florestais. Hoje eu não tenho números aqui, mas você observa na TV, falando, por exemplo, São Paulo, no Rio de Janeiro, quase derrubou um avião, pegou fogo numa residência, ou mesmo na vegetação. Então acho que os baloeiros também seriam um grupo aí que, infelizmente, causa esse malefício. Eu queria trazer agora aqui, já para ser direto também na questão das repercussões já contra o ser humano, consequências para a saúde humana. Doenças respiratórias, exposição à fumaça agrava doenças como asma, bronquite, pode causar infecções respiratórias. Segundo, aumento da mortalidade. A poluição causada pelas queimadas aumenta o risco de mortes prematuras, especialmente entre crianças e idosos. 3. Os problemas cardíacos. A exposição prolongada à fumaça pode causar complicações cardiovasculares. Dados recentes. Prejuízos econômicos, falamos lá no início. Entre 1º de janeiro e 16 de setembro de 2024, os municípios brasileiros acumularam 1 bilhão e 100 milhões de prejuízos com as queimadas. Esse valor é 33 vezes maior do que as perdas computadas no mesmo período em 2023. Isso para que vocês possam ver o seguinte, o impacto que pode estar, nós não estamos só falando das queimadas, da repercussão de estar queimando mato, queimando floresta, queimando árvore, né? A questão da flora e da fauna. Nós estamos falando da repercussão dos prejuízos econômicos também, para aqueles que às vezes podem não estar ligando, aqueles às vezes que não são sensíveis a essas questões. Não está acontecendo comigo, mas está repercutindo. Está trazendo o quê? Está trazendo prejuízos econômicos ao país, trazendo prejuízo econômico ao país, está trazendo prejuízo econômico a ele. De repente está perdendo emprego, está deixando de vender, está deixando de comprar, está deixando de comprar bem, está vendendo mal. Então, isso é uma cadeia, mais uma vez, para falar isso. Impacto populacional, cerca de 11 milhões e 100 mil pessoas foram afetadas pelas queimadas em 750 municípios. De agosto a setembro de 2024, 10 milhões de pessoas foram impactadas em 538 municípios. Tá? Nós temos aqui apenas 2 minutos e eu queria que o Marco começasse a fazer já um resumo dessa questão da gestão ambiental, o que significa isso diante desse momento que nós estamos vivendo. Aqui hoje foi apenas um papo inicial, introdutório, para que a gente pudesse fazer um despertar da consciência, principalmente, não só da consciência ambiental,
né? Não da consciência educacional, que vale como um todo, mas da consciência para que a gente possa falar. Um gestor ambiental e um professor, né? Um historiador, alguém que é da prática, é do campo e que conhece também, então, para que a gente pudesse falar. Marco. A gente entende que a gestão ambiental é fundamental hoje, em todos os aspectos da sociedade. E sem a gestão ambiental, ou seja, esse gerenciamento, a gente fala de gestão nesse sentido de gerenciamento, é difícil, primeiro, prevenir essa crise, ou conter essa crise, e cuidar desse patrimônio tão rico, tão importante que nós temos, que é os recursos naturais, que é o meio ambiente como um todo. Então a gente entende que a gestão ela é fundamental para todos nós. Muito obrigado, Marco. Acho que é um prazer estar com você aqui. Acho que é importante falar que hoje existe, quer dizer, um segmento, uma entidade que congrega gestores ambientais. Isso a gente, talvez, num tempo aí recente, a gente pensasse que isso não existisse, né? Mas hoje já tem pessoas que estão extremamente preocupadas, que são gestores, né? Que trabalham. É importante despertar. Quem quiser falar, como é que encontra? Nós temos nossas redes sociais, né? Só para ver lá, AGEANF, tá? AGEANF, Nova Friburgo, tem o nosso site, né? Também só procurar lá no Google ou nas redes sociais que vai nos encontrar. Despedida com o Romenick e falar o seguinte, um pouquinho de Três Picos, que é esse monumento, né? Internacional também. Ao final você pode falar um pouquinho dele, por favor. Tá. Então, quando a gente fala de prejuízo, muitas vezes a gente contabiliza números, né? Mas uma riqueza de biodiversidade de plantas e animais endêmicos não tem como ser contabilizado. Em 10 metros quadrados, a rica biodiversidade da Mata Atlântica é gigantesca, não tem como mensurar esse prejuízo. Que além da saúde, da escassez hídrica, esse local queimado, infelizmente, vai se propagar vegetação exótica e mais combustível para os próximos incêndios. E a nossa sorte é que nós temos um parque protegido por lei, com a presença dos guarda-parques, que lutam, né, por essa unidade que é a maior estadual do Rio de Janeiro, e a certeza que essa rica biodiversidade do Parque Três Picos vai ser mantida. Um convite a todos vocês para conhecer. Abrange 5 municípios: Nova Friburgo, Cachoeira de Macacu, Teresópolis, Guapimirim e Silva Jardim. O ponto mais alto da Serra do Mar. Que bom ter vocês aqui, é um prazer. Nesse momento que, obviamente, estamos falando de um tema que é um tema difícil, um tema de difícil solução, mas acho que de importante, necessária conscientização. E acho que nós fizemos hoje aqui o nosso papel. Não foi o início, mas acho que foi o desenvolvimento. Essa é uma caminhada. Ela não pode ser longa, ela não pode ser demorada, mas ela é necessária. E nós viemos aqui para isso. Muito obrigado a vocês, no papel de vocês e no nosso papel aqui do Zoom Debate, da Zoom, para que possa estar prestando a você. Muito obrigado e até a próxima semana. Até lá.